Conheça Mahuzi Kainerugaba, de 51 anos na época deste texto, orgulhoso morador de Kampala, capital de Uganda. Ele tem algumas vantagens. Ele é general e chefe das Forças Armadas de Uganda, sendo um poderoso e rico chefão com influência em toda a África. Ele é o orgulhoso dono de um perfil no Twitter que nunca é entediante e de tempos em tempos gera manchetes de notícias em todo o mundo. E, acima de tudo, Mahuzi Kainerugaba é filho de Yoweri Museveni, líder de Uganda há quase 40 anos. Numa ditadura como a de Uganda, comandada por um presidente vitalício, figuras como o general Kainerugaba sabem seu destino, exceto em caso de catástrofe total. Ele um dia seguirá os passos do pai e governará Uganda como quiser. Mas o general Kainerugaba não é só mais um autoritário como Bashar al-Assad, de terno e gravata, que assume o poder numa transição tranquila e discreta. Em vez disso, o general Kainerugaba é um daqueles ditadores, aqueles com um gosto pelo dramático, pelo extravagante e por atitudes completamente ridículas. Seria hilário, não fosse o sofrimento intenso que geralmente acompanha. O pai de Kainerugaba tem 81 anos e, apesar de provavelmente manter o poder até morrer, não viverá para sempre. Quando ele morrer, o controle de Uganda deve passar para seu filho, permitindo ao general Kainerugaba se tornar o problema de todos simultaneamente. Tornando-se Mahuzi, então, se quisermos entender, Mahuzi Kainerugaba. Precisamos contextualizar as origens da família dele e sua criação única, como já explicamos. Kainerugaba é filho do ex-ditador de Uganda, Yoweri Museveni, que está há quase 40 anos no poder. Parabéns pelo lançamento deste episódio em poucas semanas. Museveni é um dos últimos líderes autoritários da velha guarda da África, junto a outros ditadores sobreviventes, como Paul Biya, de Camarões, que em breve fará 93 anos, e Teodoro Obiang, da Guiné Equatorial, de 83 anos. Mas antes de Museveni ser um chefe de Estado autoritário, ele foi um revolucionário. E quando sua esposa, Janet, deu à luz o filho deles, a família estava no meio de um exílio de vários anos na Tanzânia. Em Dar es Salaam, Yoweri Museveni criou seu filho enquanto liderava a Frente de Salvação Nacional. Nos primeiros anos de Kainerugaba, o pai treinava poucos combatentes com pouca esperança de derrubar o ditador de Uganda, Idi Amin. Eles foram ajudados por Idi Amin, que invadiu a Tanzânia e iniciou a Guerra Uganda-Tanzânia, conhecida em Uganda como Guerra de Libertação. Como o nome indica, Idi Amin não venceu essa guerra. Em vez disso, após a morte de milhares de soldados e civis, Amin foi deposto apesar dos esforços de Muammar Gaddafi e da Organização para a Libertação da Palestina para salvá-lo. Museveni e suas forças, mesmo não sendo uma facção poderosa, atuaram como batedores para o exército tanzaniano. Museveni acabou recebendo o cargo de ministro da Defesa no novo governo instaurado pela Tanzânia. Nesse período, Museveni já era um líder revolucionário popular, e sua Frente para a Salvação Nacional virou um exército privado de 10 mil homens. Museveni não se contentava com o cargo ministerial, mesmo sendo poderoso. Em vez disso, ele voltou sua facção armada contra Milton Obote, que assumiu o controle da nação. Em uma insurgência armada que durou mais de meio década e resultou na deposição de Obote e em sua substituição por uma breve ditadura militar, Museveni conseguiu reunir as forças armadas e a oposição política do país para lutar na Guerra do Mato de Uganda. Em 1986, após a morte de 100 mil a 500 mil pessoas no conflito, Yoweri Museveni assumiu o controle de Uganda ao consolidar seu domínio sobre Kampala. Seu filho estava prestes a completar 12 anos, e a partir desse momento, o jovem Mahuzi Kainerugaba passou a ser filho de um rei. Ele estudou no King's College Budo, escola de elite de Uganda, onde disse ter se tornado cristão renascido. Depois, ele estudou no St. Mary's College, internato mais prestigiado de Uganda, e se formou em 1994. Depois de se formar na Universidade de Nottingham, na Grã-Bretanha, decidiu seguir em frente.
Seguindo os passos de tantos filhos de ditadores ao redor do mundo, ele entrou para o exército e começou uma ascensão rápida nas fileiras, mesmo desde o tempo em que era oficial. Como cadete, Kainerugaba teve poucas chances de avançar. Formado pela Academia Real Militar de Sandhurst, no Reino Unido, antes de ser promovido rapidamente nas fileiras das Forças Armadas de Uganda, ele foi treinado como comandante na Academia Militar do Egito. Ele estudou um ano com o Exército dos Estados Unidos da América em Fort Leavenworth e se formou no Colégio Nacional de Defesa da África do Sul. Embora não esteja claro quanto do seu progresso ali se deveu às suas habilidades inerentes ou ao seu status como filho de um ditador poderoso e geopoliticamente relevante, ele virou líder do Comando de Forças Especiais de Uganda, principal unidade de operações especiais, em 2008. Lá, ele liderou o comando em suas funções de proteção pessoal, cuidando de seu pai e de outros oficiais da elite, enquanto supervisionava operações contra vários grupos armados de resistência em Uganda, incluindo insurgências notórias como o Exército de Resistência do Senhor e as Forças Democráticas Aliadas. Em 2019, Kainerugaba havia ascendido ao posto de tenente-general e passou a ocupar uma posição especial de assessor dentro do círculo íntimo de seu pai. Kainerugaba era preparado para a presidência e sua influência só crescia nos anos seguintes. Agora falaremos sobre Kainerugaba, destaque na política de Uganda. Antes, queremos lhe fazer uma pergunta. Quer aprender mais sobre futuros ditadores como ele ou sobre estados autoritários como Uganda? Você se interessa por histórias que mostram desafios das próximas décadas? E você gosta do trabalho independente que nós fazemos aqui no War Fronts e quer nos ajudar a fazer ainda mais? Pois é por isso que lançamos recentemente o nosso próprio serviço de assinatura Premium. Front SCO é publicado semanalmente com 2 novos episódios exclusivos para assinantes, incluindo episódios sobre se as forças de apoio rápido do Sudão sobreviveriam sem Abu Dhabi, se a Somalilândia separatista seria viável como Estado soberano, entre outros. Também publicamos 2 artigos escritos por semana, frequentemente com o trabalho de jornalistas premiados e especialistas no assunto. Artigos recentes que você pode gostar caso tenha gostado deste episódio. Incluem análises sobre a nova corrida pela África, a recente violência na Tanzânia e as eleições em Uganda, que ocorrerão em breve. Assinantes do Front SCO acessam nossa sala de informações semanal. Um episódio que traz um resumo de histórias pouco divulgadas ao redor do mundo, além de acesso antecipado aos frontes de guerra, episódios aprofundados e muito mais. A assinatura custa apenas $5 por mês ou $50 pelo ano inteiro e é a melhor forma de nos ajudar a preservar nossa independência, ampliar nosso conteúdo gratuito e lançar os novos projetos previstos para 2026. Feliz Ano Novo! Estou gravando isso no dia 2. Confira a gente na Front School e para quem já se inscreveu, muito obrigado, como sempre, pelo apoio. Um major-general moderno. Agora nós explicamos o histórico de Kainerugaba, porque assim como acontece com tantas outras pessoas poderosas ao redor do mundo, esse histórico realmente nos ajuda a entender por que Kainerugaba é, bem, do jeito que Kainerugaba é aqui no War Fronts. Nós não acreditamos necessariamente que uma pessoa esteja condenada a seguir um caminho ou outro na vida apenas com base em suas circunstâncias. Mas isso não significa que nunca haja uma correlação. No caso de Mahozi Kainerugaba, tente se colocar no lugar dele, o filho de um herói revolucionário que se tornou um ditador dos dias atuais. Recebeu dinheiro, poder e conviveu com pessoas influentes em instituições militares renomadas. Tudo isso enquanto constantemente lhe diziam e mostravam, pelas ações do seu pai, que você está qualificado para liderar uma parte cada vez maior das forças armadas do seu país. Enquanto as elites nacionais, que você conhece há tempos, percebem que seria inteligente começar a te bajular. Pedimos que você se imagine nessa situação, porque gostaríamos de lhe fazer a seguinte pergunta. Você se tornaria uma pessoa completamente bacharel? No caso de Mahozi Kainerugaba, a resposta é sim. Veja, a ascensão de Kainerugaba no governo do pai foi mais que mero favoritismo paterno. Fontes do governo de Uganda afirmam que a família no poder protegeria a posição de Kainerugaba, se preciso, até com violência.
Em 2013, um general afirmou que oficiais considerados obstáculos à sucessão de Kainerugaba poderiam ser assassinados. Após a publicação da carta com as alegações, a Polícia Nacional cercou por mais de uma semana o veículo responsável. A carta revelou o projeto Mahozi Kainerugaba, cujas iniciais vêm de Mahozi Kainerugaba. O projeto Mahozi Kainerugaba visa assegurar a qualquer custo que Kainerugaba chegue ao poder. Após a revelação inicial do projeto Mahozi Kainerugaba, não houve controvérsia internacional significativa. Kainerugaba e muitos de seus apoiadores, na mídia, exército e público de Uganda, adotaram o termo. O projeto Mahozi Kainerugaba ficou tão forte entre os apoiadores de Kainerugaba que virou um importante grupo de lobby político. A Liga Patriótica de Uganda, fundada em 2024 e liderada por Kainerugaba, visa combater a corrupção e estimular o orgulho nacional. Na prática, é uma organização feita só para garantir que Kainerugaba consiga o que deseja. Vamos refazer a pergunta. Se você estivesse naquela posição e fosse o beneficiário direto de um plano de sucessão visto como imposto pela força, em vez de sofrer consequências, você e sua família criaram um movimento político com esse plano de sucessão. Você começaria a demonstrar um pouco de megalomania ou complexo de Deus? Complexo e com garantia quase infalível de nunca ter consequências? Então por que você não faria isso? Os últimos anos de Kainerugaba revelaram sua mentalidade ditatorial, demonstrando que ele se vê como intocável ao lidar com compatriotas e o mundo. Geralmente, os resultados são preocupantes e falaremos disso em breve, mas, felizmente, podemos antes rir um pouco. Kainerugaba demonstra mais afeição por álcool do que por redes sociais. Essa combinação já fez com que ele exigisse um pedido de desculpas de Jay-Z por se casar com Beyoncé, enquanto insistia que seu rebanho de vacas caríssimo significa que ele poderia sustentar Beyoncé de uma forma que Jay-Z jamais conseguiria. Ele ameaçou casualmente invadir o Quênia, forçando seu pai a emitir alguns pedidos de desculpas bem apressados depois disso, e então ameaçou fazer o mesmo contra o Sudão no final de 2024. Em 2022, ele se ofereceu para casar com a futura primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, por um dote de 100 vacas, e ameaçou conquistar Roma se a Itália recusasse a oferta. Com bastante frequência, no entanto, Kainerugaba usa as redes sociais para admitir ou se envolver em abusos reais de poder, acreditando claramente que não será punido por isso. Em 2021, Kainerugaba discutiu no Twitter com o jornalista Kakwenza Akira, que foi preso, torturado e obrigado a se encontrar com Kainerugaba várias vezes, para obrigá-lo a se desculpar por tweets que ofenderam o filho do ditador. Na primavera de 2025, durante a crescente repressão ao candidato da oposição Bobi Wine, um ativista e guarda-costas de Wine, Ed Mutwi, desapareceu, mas logo foi localizado quando Kainerugaba anunciou online que ele estava, abre aspas, no meu porão. Kainerugaba publicou fotos e ameaçou castrar seu prisioneiro, que depois apareceu no tribunal com sinais de tortura. Uma repreensão da Comissão de Direitos Humanos de Uganda teve pouco impacto. Também online, Kainerugaba afirmou que cortaria a cabeça do líder da oposição, Bobi Wine, ou, abre aspas, atiraria para matá-lo, se não fosse a intervenção de seu pai, já que ele pediu a execução por enforcamento de outro importante opositor, Kizza Besigye. Kainerugaba não é só um provocador online. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, seus ataques a jornalistas nas redes refletem seu comportamento fora da internet. Jornalistas foram torturados pelo Comando das Forças Especiais, unidade de elite que protege a família presidencial, incluindo Mahuzi, ex-comandante dessa unidade por 2 vezes. Sob seu comando, soldados de operações especiais realizaram sequestros e violações de direitos humanos em Uganda, levando Kainerugaba a ser citado no Tribunal Penal Internacional. Lobistas recorreram à tortura como punição para infrações e supostas ofensas políticas contra a família governante.
A violência política dos apoiadores de Kainerugaba virou parte da política em Uganda. Até suas ameaças de invadir outros países, inicialmente vistas como estranhas ou risíveis, resultaram em incidentes internacionais reais. Em parte porque Kainerugaba pode ser louco o bastante para invadir esses países e porque, se isso ocorrer, ações anteriores indicam que qualquer país invadido deve esperar atrocidades de guerra. No início de 2026, Muhoozi Kainerugaba é no máximo uma ameaça contida, não um problema sério. Sim, ele faz declarações inflamadas e lidera uma base poderosa, comandando forças de segurança dispostas a cometer atrocidades. Mesmo sem mais nada, ele segue sob controle do pai. Embora o pai tolere Kainerugaba por conveniência política, fica claro que o general sabe o que pode ou não fazer impunemente. Isso não significa que Kainerugaba nunca tentou ultrapassar limites. No passado, ele afirmou que concorreria à presidência contra o próprio pai, mas, até o momento, comprometeu-se publicamente a apoiar o pai na próxima eleição presidencial do país, marcada para 15 de janeiro. No geral, ele parece ter aprendido a não desafiar o pai abertamente. Mas tudo isso só é válido enquanto o pai dele ainda estiver vivo. Yoweri Museveni tem 81 anos, num país onde a expectativa de vida masculina é de até 67 anos. Não há indícios de que Museveni morrerá em breve, mas isso vai acontecer eventualmente. Uganda inicia a era Muhoozi Kainerugaba, podendo enfrentar disputa interna pelo poder entre Kainerugaba e elites externas à família. Quem pode estar esperando por esse momento há décadas? Mas, neste momento, qualquer disputa palaciana pelo trono é uma luta que Kainerugaba provavelmente vencerá. Ele é o maior beneficiado pelo esforço para eliminar dissidências, silenciar opositores e transformar o governo de Uganda em uma dinastia familiar. Isso sem contar duas possíveis reviravoltas em Uganda. Museveni pode se aposentar, ficar incapacitado ou transferir o poder ao filho. Ou que Kainerugaba poderia assumir o controle em seu próprio tempo por meio de um golpe interno. Lembre-se, Kainerugaba passou mais de uma década comandando a unidade de operações especiais responsável pela proteção pessoal de Museveni. Todos os indicadores mostram que essa força é leal a Kainerugaba e seus comandos têm acesso total ao presidente em público e privado. Não importa como aconteça, vai chegar o dia em que Museveni não estará mais no poder. Quando esse dia chegar, o presidente Muhoozi Kainerugaba será um grande problema para Uganda, para a África e provavelmente para o mundo. Vamos falar dos problemas internos de uma presidência de Kainerugaba, particularmente porque ele quase certamente acabaria com qualquer vestígio de democracia que ainda não tenha sido eliminado. Diga o que quiser sobre Yoweri Museveni. O atual autocrata de Uganda é um político habilidoso, considerando o controle que exerce no país. É somente pela vontade explícita dele que um candidato da oposição como Bobi Wine é permitido sobreviver como líder político nacional? Quando Museveni vence a reeleição, ele se manteve no cargo em 2021 com apenas 58% dos votos, segundo a contagem oficial, não com 99%. Apesar da manipulação eleitoral, é provável que ele vença por margem similar em breve. Museveni faz parecer que a oposição em Uganda tem chance de vencer e permite instituições como a Comissão de Direitos Humanos existirem, pois alimentam a esperança da oposição de que, seguindo as regras, talvez um dia vençam. Todo o sistema é manipulado para que Museveni nunca perca o poder, mesmo sendo repressivo. Isso provavelmente salvou muitas vidas ao longo dos anos, enquanto uma abordagem mais violenta teria causado catástrofe maior. Fica claro que toda sutileza política sumirá quando Kainerugaba assumir o poder. Tortura, sequestros, execuções extrajudiciais e outras formas de intimidação à oposição vão se tornar ainda mais comuns na região. Uganda, sob Muhoozi Kainerugaba, poderia se tornar rapidamente uma força desestabilizadora. Uganda fica em uma região da África onde a repressão e o autoritarismo estão crescendo.
Seja o Quênia sob William Ruto, a Tanzânia sob Samias Suluhu Hassan, a Etiópia sob Abiy Ahmed ou o Sudão do Sul sob Salva Kiir. Adicione Kainerugaba à equação. E Uganda poderia muito facilmente começar a desempenhar um papel mais ativo na repressão regional de dissidentes e movimentos políticos anti-establishment. Kainerugaba demonstra sede por aventuras militares e tem várias oportunidades para agir na região. No Sudão, Kainerugaba apoia as forças de apoio rápido e pode se unir aos Emirados Árabes Unidos no suporte direto às forças de apoio rápido. Sudão do Sul e Etiópia enfrentam risco de nova violência, onde tropas ugandesas poderiam influenciar futuros conflitos na República Democrática do Congo. Ruanda apoia há anos uma força rebelde por procuração e tomou grandes áreas ricas em minerais. Esse é um exemplo que Uganda poderia seguir facilmente, especialmente com o pretexto adicional de perseguir forças anti-Uganda que buscam refúgio do outro lado da fronteira da República Democrática do Congo. No cenário global, Uganda sob Kainerugaba colocaria as nações em posição difícil. Apesar da repressão e abusos de direitos humanos, Uganda segue aliado essencial do Ocidente na África subsaariana. Recebe bilhões de dólares em investimentos na economia e defesa, sendo essencial para o comércio de ouro africano. Recebe mais refugiados que qualquer outro país africano e é membro influente da União Africana, do movimento dos não alinhados e de importantes blocos regionais. Yoweri Museveni demonstra habilidade em manipulação política, usando os pontos positivos de Uganda para manter influência internacional, encobrir abusos autoritários e permanecer no poder sem dificuldades. Mas seu filho não herdou essa habilidade política. E se uma presidência de Kainerugaba for tão abertamente autoritária, tão explicitamente violenta e tão orgulhosamente tirânica quanto parece ser provável, então todas essas nações ocidentais ricas e poderosas vão ter um grande problema em suas mãos. Se Muhoozi Kainerugaba chegar à presidência de Uganda, será relevante pelos motivos errados. Desta vez, quando o mundo focar no herdeiro do trono de Uganda, não será por um desabafo no Twitter ou incidente diplomático constrangedor. O mundo lembrará novamente o que ocorre quando alguém como Kainerugaba conquista poder irrestrito. Quando isso acontecer, ele poderá liberar os mesmos instintos destrutivos que seu pai manteve sob controle por tanto tempo, tanto sobre Uganda quanto sobre outras nações que tiverem o azar de cruzar seu caminho. Obrigado por assistir.